Está valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, 21 horas. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o pastor Carlos Ribas e tenho lives aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 21 horas. Segunda-feira, Carlos Ribas Responde, um programa de perguntas e respostas, onde você faz suas perguntas e eu respondo dentro das áreas do meu conhecimento. Quarta-feira, esse programa aqui, Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, e hoje nós vamos falar sobre algo incrível, sobre o sustento de Deus em momentos de crise. Como que Deus nos sustenta em momentos de crise. Fica até o final que você vai gostar muito. E sexta-feira tem o Na Guerra. O Na Guerra dessa semana é sobre espíritos materializados, tá? A gente vai falar sobre isso e é bem legal. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe o joinha, faça comentários e participe dessa comunidade que já tem 100 mil inscritos aí, né? Acho que é 99.500 inscritos, já estamos chegando em 100 mil inscritos, de pessoas que amam estudar a palavra de Deus e batalha espiritual. Nós também temos nossos membros mantenedores, que são aqueles que destinam um pouco de dinheiro todo mês através de uma contribuição no botãozinho Torne-se Membro, que está do lado do Inscreva-se. Você pode ser membro básico, intermediário ou avançado. Básico, você já recebe o CR aí no seu nome, do ladinho aí do seu nome no chat, né, do YouTube, e o médio e avançado você entra na lista de membros mantenedores, como esses irmãos abençoadíssimos que estão aqui. Você também pode ajudar o ministério aqui no canal do YouTube, clicando, você que está assistindo gravado, clicando no coraçãozinho escrito valeu, tem um coraçãozinho aí, né, do lado dos likes, coraçãozinho escrito valeu, você clica ali e escolhe um valor de doação, de contribuição e manda sua mensagem pra gente. Sempre é muito legal receber a sua mensagem, tá bom? Que mais? Eu preciso falar para vocês que eu estou indo para o Rio de Janeiro amanhã, estou indo amanhã para o Rio de Janeiro. Você vai ver o Na Guerra gravado, claro, porque nós estaremos sexta, sábado e domingo no Retiro de Batalha Espiritual lá no Rio de Janeiro, e talvez você consiga se inscrever se você não sabia. Já pensou se você caiu de paraquedas nesse site ou nesse canal do YouTube agora, sim, ficou sabendo que eu vou estar no Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro, você quer participar de um retiro de batalha espiritual com pregações focadas nesse tema, com oração, imposição de mãos, ministração. Então, aproveite e mande uma mensagem e veja se tem vagas, tá? Porque estava bem no finalzinho as vagas, eu acho que não tem, mas vai que tem. Sempre quem tenta, alcança, não é isso? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pega essa aí. Então, Retiro de Batalha Espiritual, pastor José Maurício, eu e o Bispo Jaime, juntos, pregando, fazendo louvor, ministrando a palavra de Deus para você. Tem um número aqui, ó, no cartaz, estão vendo ali embaixo, um número de WhatsApp? Chame esse número aí. O investimento é R$500, te dá direito à hospedagem os 3 dias, alimentação completa, café, almoço e jantar, e o transfer do ponto de encontro, que é a Igreja Edificação em Cristo em Nilópolis, até o sítio, a Casa de Retiros, e depois do sítio, que é na Serra, até o ponto de encontro. É muito legal, não perca, se você puder, essa é a tua chance, venha fazer conosco esse momento tão especial, ok? E pro pessoal que gosta de desconto, vou falar um negócio pra vocês, tá? A gente sempre tem a Blessed Week. O que é a Blessed Week? É a nossa semana abençoadora. O mundo não tem a Black Friday, não é tipo uma sexta-feira negra que eles dão descontos. Então, a gente não tem uma sexta-feira negra, a gente tem uma semana inteira de bênção para você. E nós resolvemos criar um Esquenta Blessed Week. Esquenta Blessed Week, que é o quê? Megas descontos para cursos e livros, tá? Só que tem que entrar num grupo do WhatsApp. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você vai entrar no grupo do WhatsApp. É de graça. Não é aquele grupo de WhatsApp da mentoria em inteligência espiritual. Aquilo lá tem que pagar e tal, porque daí é um grupo de mentoria. Não é aquilo lá, não. Eu nem tô nesse grupo aqui, só tá o pessoal da minha equipe. Então, se você quer participar dos descontos, e vou falar para vocês, são descontos que a gente não pratica durante o ano. Então, vão ser descontos realmente muito mega. Por isso que são, o cartaz aqui, ó, mega descontos. Então,
aponta a câmera do seu celular aqui, ou na descrição do vídeo, clica no título desse vídeo, na descrição, tem o link para você clicar e entrar no grupo de descontos da Blessed Week, e aí você vai poder participar. Mas veja, esse grupo de mega, esse Esquenta Blessed Week, que tem os megas descontos, válido até 5 de novembro. Hoje é 30 de outubro, então você tem uma semana que você pode estar nesse grupo. Se você está assistindo esse vídeo gravado, já passou de 5 de novembro, provavelmente os descontos não estão mais válidos, mas se você quiser testar, entrar no grupo, não sei se o grupo vai estar valendo ou não, entra para você ver se tem alguma coisa lá que sobrou, tá bom? Mas façam isso porque vai ser realmente muito legal, vai ter muita coisa, eu já sei, mas não posso falar para vocês, mas é realmente muito, muito abençoador, ok? Bom, o texto de hoje está em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 6, e ele é um texto, é o final de uma parte de um texto. Eu vou ler depois aqui na minha Bíblia o texto todo, né, os outros 5 versículos, mas o nosso texto, onde eu quero ficar focado, tá, é: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Veja, parece uma coisa bem estranha, né? Corvo, quando eu penso em corvo, eu penso numa ave, é uma ave negra, muito inteligente, tá? Eu andei estudando sobre os corvos e eu vi que eles têm até uma habilidade de pronunciar sons. Os corvos, eles trazem presente para as pessoas, já viu isso? Procura na internet, no YouTube. Eles gostam de alguém, eles pegam flor, galho, pedra, levam na varanda da pessoa, na janela. Os corvos são aves bem inteligentes, muito interessantes. O corvo não é urubu, tá bom? É diferente. O urubu é aquela ave grande que come carniça e tudo mais. O corvo não é urubu. Mas Deus ordenou uma personagem bíblica, tá? E quem que é essa personagem bíblica? É o profeta Elias. Eu vou ler para vocês o texto todo, que está em 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Que palavra pesada, né? Que coragem dele, que intrepidez. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Rio Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. E agora aqui o texto que está na tela. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. Então nós temos uma situação bem interessante, tá? O povo de Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Acabe foi um péssimo rei, casou com a filha do rei dos Sidônios, que era uma sacerdotisa de Baal e de Aserá, chamada Jezabel. Estava completamente destonando com o plano de Deus aquele povo. Então Elias se levantou com uma certa revolta e ele diz, segundo a sua vontade, ele diz pela sua palavra, ele fala: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Demorou 3 anos. A gente passou uma seca já aqui em Chapecó, de meses, assim, 5, 6 meses, faltou água, a prefeitura teve que, né, abastecer um bairro, depois abastecia outro e tudo mais. E a gente sabe como é difícil. Nós vivemos numa região que não é um deserto, né? Tem rios aqui, tem água. Imagina no deserto, lá naquela região árida da Palestina, ali, aquela região, né? Ficar 3 anos sem água nem orvalho. O que vem a ser daquele povo? Não é? Que grande pena seria isso. Então, quando Elias deu essa palavra, foi uma palavra muito dura, tá? Uma palavra de guerra espiritual. Ele mexeu nos ambientes espirituais. E por que ele fez isso?
Porque o deus principal dos sidônios, que era Baal, agora estava sendo o deus principal de Israel. Porque o rei Acabe havia construído altares para Baal nos templos de Baal para poder agradar o seu sogro, que era o rei dos sidônios, e a sua esposa, que era sacerdotisa. Então, veja, o pai de Jezabel, Etbaal, inclusive, era um sacerdote. Acabe, para agradar a esposa, o sogro, ele agregou, ele trouxe para a cultura de Israel outros deuses, principalmente Baal. E Baal é o deus da chuva. Então Elias se levantou e lutou contra uma potestade do ar, não é? Elias falou, é Baal quem decide quando chove? É, porque ele é o deus da chuva. Então eu, que sou homem comum, sujeito às mesmas paixões, como disse o autor de Hebreus, né? Eu dou uma ordem aqui em nome do Senhor. Segundo a minha palavra, não chove mais aqui, nem cai orvalho, até que eu diga quando é que deve chover de novo. Com isso, Elias estava lutando nas regiões espirituais, afrontando o poder de Baal, bloqueando a força e o poder de Baal. Aí você percebe, Baal era o deus de uma nação, era o deus de um povo, de uma nação. E a autoridade de Elias no nome do Senhor era maior e mais forte, mais poderosa do que toda a força, a fúria, o poder de um deus de uma nação. Você entende isso? Traga para o dia de hoje, traga para a sua vida. A sua palavra, meu irmão, quando liberada no mundo espiritual, em nome de Jesus, é mais forte do que qualquer potestade, qualquer principado, qualquer dominador do mundo espiritual, porque é uma palavra que está embasada no nome de Jesus. Esse nome foi pago por sangue na cruz do Calvário. Então Elias, ele se tornou, naquele momento, o homem mais poderoso daquela região, porque ele não estava usando da força dele, ele estava usando a força do Senhor. Fortalecei-vos no poder e na força desse poder, como diz lá em Efésios capítulo 6. Então ele dá essa ordem e aí Deus vem com um plano de resguardá-lo. Então primeiro Elias fala, no verso 2 você vê Deus falando, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, como que se fosse assim, para você entender, Elias, você comprou uma briga grande, eu não tinha mandado você fazer isso, mas você fez. Tudo bem, eu concordo, eu te apoio nisso, eu sou teu Deus, você fez em meu nome, você não errou em nada. Mas você comprou uma briga grande, eu vou ter que te proteger, porque os caras vão te matar. Então Deus vem e fala com ele assim, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Até quando? Até quando Deus mandar. Quando nós entramos em guerras espirituais, em batalhas, normalmente nós precisamos do sustento, do apoio do Senhor. Normalmente nós precisamos que a graça salvadora do Senhor não apenas nos traga conforto, refrigério e proteção espiritual, mas também proteção material. Existem batalhas que você entra que você precisa de proteção material. Não tem exemplo maior do que os missionários em países onde, se eles forem descobertos, eles são mortos, condenados à morte. Porque aquele país, aquele regime totalitário, o comunismo, não deixa pregar o evangelho. Existem pessoas que são pregadores do evangelho lá na favela, no meio do tráfico de drogas, da bandidagem. Aí os bandidos todos armados, drogados, de repente o demônio entra no bandido, o missionário tem que ir lá expulsar o demônio, o bandido está com um fuzil na mão. Ele não precisa apenas da proteção espiritual, da guarda espiritual, ele precisa também de proteção material. Você concorda comigo? Elias, naquele momento, ele tinha muita autoridade espiritual, mas ele precisava também de proteção material, pessoal. E aí Deus vem e diz, olha, vá e esconda-se, porque eu vou mandar sustento para você. Meu irmão, minha irmã, entenda. Quando você entra numa batalha espiritual, Deus vai te proteger espiritualmente, mas Deus também vai te proteger estruturalmente e Deus também vai te mandar sustento e provisão. Se você está fazendo aquilo que Deus quer.
não aquilo que te dá na telha. E ele foi e se escondeu. Agora tem um grande lance aqui. Eu explico muito isso quando eu dou aula de ambientes espirituais. Ele deu uma ordem naquela região de Samaria. Ele não poderia... Samaria está no Reino do Norte. Ele não poderia descer para Jerusalém, por exemplo. Por quê? Porque a ordem dada foi no ambiente espiritual dele. Se ele sai, ele dá uma ordem em Samaria e ele vai caminhando até Jerusalém, aonde que a seca vai? Para Jerusalém junto com ele. Então ele deu uma ordem naquele ambiente e ele precisou ficar naquele ambiente. Então a ordem que ele deu era uma ordem de seca, mas ele sabia que ele ia ter que sobreviver à seca. Porque ele estava naquele ambiente guerreando. Então não adiantava nada ele dar uma ordem em Samaria, pegar a carona dele, o carro de boi, o Uber da época, e descer para Jerusalém. Porque ele carregaria junto consigo uma ordem espiritual. Essa ordem o acompanharia. Como é que você faz para entender isso no mundo de hoje? Você vai lá na casa da pessoa e você dá uma ordem de libertação naquela casa. Dos vícios, das drogas. Ok, mas você depois nunca mais volta ali. E raramente vai surtir um efeito muito bom. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá fazer uma visita, dar uma ordem no mundo espiritual e combinar com eles, olha, eu vou começar a vir aqui fazer culto aqui na sua casa. Eu vou vir visitá-los uma vez por semana, pelo menos. Eu vou vir aqui orar com vocês um pouco. Eu vou vir aqui ensinar a Bíblia para vocês. Porque você deu uma ordem de libertação, mas você tem que estar nesse ambiente com eles. Você está batalhando por aquelas almas, por aquelas vidas. Elias deu uma ordem para que o povo pudesse perceber que Baal não tinha poder nenhum. Então Elias tinha que ficar ali naquele ambiente sustentando essa ordem. E ele bebia a água do ribeiro de Querite, que obviamente naquela época os ribeiros eram potáveis, não é? Não tinha agrotóxicos, não tinha elementos químicos contaminantes da terra, da água, enfim, então a água era potável. E ele esperava toda manhã e toda noite vinha um corvo trazendo, ou corvos, talvez muitos, trazendo no bico um pedaço de pão, trazendo carne para ele, e ele fazia a comidinha dele ali com aquilo que os corvos lhe traziam, os presentes que os corvos lhe traziam. Deus tem preparado provisão. Eu nunca esqueço de uma história. Eu estava um dia na casa do pastor José Maurício, faz muitos anos isso. Eu acho que essa história foi até uma piada, né? Foi engraçado. Faz tempo, o Lucas, não era nem nascido ainda. O Lucas tem 21, tem a idade do Mateus, então faz mais de 21 anos. O Lucas não era nascido. Acho que só o Jefinho e a Carol. Bom, enfim, os meninos eram pequenos. E aí, eu tava na casa e ele morava na casa da frente da sogra dele. A sogra dele morava atrás, a mãe da Ana. E eles moram na frente da sogra hoje, só que eles moram do outro lado da rua, na casa própria deles. Eles têm uma casa muito legal. Mas eles moravam no terreno da sogra. E eu tava sentado na sala com ele conversando. De repente, a janela tava aberta, mas tinha uma cortininha assim. A mão de uma pessoa invadiu a sala com uma sacola de papel e jogou no sofá e foi embora. Só que dentro do terreno deles, não era da rua. E eu me assustei, eu do sul, me assustei. Falei, cara, que é isso? Ele falou, não, é o corvo. Falei, como assim o corvo? Que corvo? Falei, não, brincadeira, é minha sogra. É porque todo dia ela vai na padaria, compra pão e compra pão pra gente também. E ela vem todo dia e coloca pão aqui pra nós. E como Deus mandou o corvo levar pão pro profeta quando ele estava no Ribeiro de Querite, Deus tá mandando minha sogra trazer pão pra mim também. Eu achei muito engraçado. Primeiro, que coração bondoso, né, e amável da sogra dele, que é uma querida. Eu não lembro o nome dela, mas é uma querida. E que a sacada do pastor José Maurício de associar a provisão, porque isso também era provisão. Mesmo que seja, mas eu tenho dinheiro para comprar pão. Não é o caso de você ter dinheiro. É provisão. É Deus querendo te abençoar. Uma vez eu morava num prédio, um prédio, embaixo era uma sala comercial, em cima era um apartamento, e tinha um bar, bem no centro da cidade, assim, tinha um bar no prédio ao lado. E era um bar, assim, sempre uma porta meio aberta, meio fechada, uma cortina, e eu comecei a desconfiar que ali tinha coisa errada, e um dia eu vi que tinham mulheres ali, eu imaginei que era um bar de prostituição. Então eu comecei a orar para que esse bar fechasse ali, no centro da cidade, lá da minha casa. Eu fiquei incomodado realmente. Pensei, poxa, eu sou pastor,
Tem um bar de prostituição embaixo da minha casa? Não vou aceitar isso aí. Isso desestabiliza o ambiente aqui. Comecei a orar, um dia depois do culto eu cheguei, ungi ali e dei uma ordem no mundo espiritual, que todos eles saiam daí. Aconteceu um problema lá, teve um crime relacionado a drogas, a polícia foi, invadiu lá, prendeu todo mundo e o dono do prédio cancelou o aluguel, enfim, tirou eles dali e a peça ficou limpa, ficou vazia. E um dia eu vi o pessoal limpando ali, pintando e tal. Falei para minha esposa Francine, vamos alugar, vamos orar para que seja bênção. Eu sempre oro para que seja bênção. Muda vizinho no prédio, eu sempre vou lá e oro, Senhor, que sejam boas pessoas, uma família de Deus. Eu sempre oro. E aí eu orei para que fosse bênção. E, acreditem, abriu uma padaria. Uma padaria. Irmão André e irmã Rose. E eram irmãos da Assembleia de Deus. O que eu fiz? Eu fui lá e me apresentei. Ô, gente, tudo bem? Eu sou pastor da igreja tal. E sou vizinho de vocês aqui. E aí eu vi que vocês abriram a padaria, então, que maravilha, vim comprar pão. Aí o irmão falou assim, o senhor é pastor? O senhor não faria uma oração aqui para consagrar nossa padaria? Claro que eu faço, entra aqui, por favor. Aí eu comecei a orar, abençoando, e uma oração. Eu sou da batalha espiritual, né? Senhor, eu cancelo toda a maldição que tinha nessa peça, nessa sala, que era um bar de prostituição, de uso de drogas, de bebedeira, de adultério, de vício. Eu anulo no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Eu entendo uma batalha espiritual naquele ambiente, por eles. Em nome do Senhor Jesus, eu anulo todo pecado, toda maldição que ficou nesse ambiente espiritual. Eu cancelo toda palavra que foi dita aqui, todo acontecido que teve nesse lugar. E eu abençoo esse lugar pelo nome de Jesus. Eu ordeno os anjos do Senhor guardando este lugar, fazendo com que sejam bênção a todos os produtos, que as pessoas venham, que prospere essa família. Eu fiz uma oração muito forte, muito focada na batalha espiritual, que é diferente da oração que o pastor deles, é uma cidade do interior pequena, pastor da Assembleia, provavelmente ele não faria uma oração assim de batalha espiritual, faria uma oração linda, bíblica, mas não seria nesse tipo de oração de batalha espiritual. E eles ficaram muito tocados com essa oração. E quando eu terminei de orar, assim, o irmão falou, olha, pastor, nossa, eu nunca ouvi alguém orar desse jeito, eu nunca ouvi, me senti muito tocado com a sua oração. Quero dizer uma coisa pro irmão, então. Enquanto o irmão morar aqui do lado, ou enquanto nós tivermos com a padaria aqui, o senhor pode vir todo dia aqui pegar pão, porque o pão pro irmão é de graça. O senhor pode vir pegar pão aqui todos os dias. É o corvo que me sustentou com pão por muitos anos. É o corvo que me abençoou. Você entende que Deus envia a provisão? Deus envia a provisão no meio da batalha. Tem gente que tem medo de entrar em batalhas porque pensa na retaliação, no contra-ataque. Se eu entrar nessa guerra eu vou ficar doente. Não, o servo de Deus, quando entra numa batalha, ele entra e prospera. O servo de Deus, quando entra numa batalha, ele entra e ele é suprido, sustentado, protegido por Deus, guardado por Deus. Não tenha medo de entrar numa batalha. Se você está em Cristo, se a sua vida com Deus está em dia, se você não está em pecado, guerreie as suas guerras. Ore ao Espírito Santo e lute. Lute pelo seu casamento, pelos seus parentes, pelos seus amigos, lute pela sua empresa, lute pelo seu chefe. Ore pelas pessoas, se disponha a visitar as pessoas e orar por elas. Que seja o vizinho aqui do lado, que seja o vizinho da rua de trás, da rua da frente. Se disponha a ser um agente de transformação dos ambientes espirituais ao seu redor, porque Deus vai enviar a provisão. Quanto mais você fizer aos outros, quanto mais guerras você entrar para vencer pelo poder do nome de Jesus, mais Deus vai enviar provisão sobre a sua casa. Mais Deus vai enviar proteção ao seu redor. Esse texto de Elias, ele é gigante. Depois o ribeiro seca, Deus manda ele ir para Sarepta, logo aonde? No olho do furacão, na capital dos Sidônios. E ele vai, tem uma viúva pobre, ele ora pelas coisas da viúva, lá a viúva prospera, não falta comida na casa da viúva, a viúva hospeda ele. Aí o menino morre, o filho da viúva morre. Aí ele vai lá e ora, e deita 3 vezes sobre o corpo do menino, o menino ressuscita. Aí ele vai até o rei Acabe, e fala para o rei Acabe que a culpa de tudo que estava acontecendo era dele e não de Elias. Já fazia 3 anos de seca. Aí ele fala para Acabe, chame todos os profetas de Baal e os profetas de Aserá, 400 profetas e 450, 850 profetas, leve lá no Monte Carmelo que nós vamos ter uma conversa. Levou lá, fez um altar, falou assim, ó, Baal é Deus? Então manda Baal jogar fogo aqui.
Se Baal jogar fogo nesse altar, ele vai ser Deus. E todos nós vamos dizer que ele é Deus. Mas se Baal não jogar fogo sobre o altar e eu clamar ao Deus verdadeiro e ele jogar fogo, Deus é o Senhor. E Deus enviou fogo sobre aquele altar e todo aquele povo começou a dizer: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Veja, quando você entra em guerras, em batalhas, Deus te usa com poder, com intrepidez, com autoridade. Porque Deus te supre, te protege o tempo todo. 850 profetas não venceram Elias. Uma viúva pobre prosperou para sustentar Elias. Um filho morreu, Deus ressuscitou para não envergonhar Elias. Tudo porque ele entrou numa guerra em nome do Senhor. Lute as guerras em nome do Senhor e Deus trará a vitória a você e a sua casa em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha, deixa eu te dar um recado muito, muito importante. O Projeto Chapecó, ele é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias. Aqui de Chapecó, é uma fábrica de joias, ou seja, eles fabricam as joias. Olha o site deles que está aqui na tela, gasfajol.com.br. Olha esses anéis, essas pedras preciosas, que lindo. Daqui uns dias eu vou ter que fazer minha aliança nova, porque eu e Fran vamos completar 24 anos de casado. Nós já fizemos 25 anos de namoro, desde que a gente começou a namorar, porque a gente namorou 2 anos, e aí a gente casou. São 23 anos de casado e o tempo todo que a gente namora 25. E aí quando fizer 25 anos de casado, a gente vai fazer uma aliança assim, ó. Eu gosto muito dessa aliança, de ouro com ouro branco ou com prata, porque é bodas de prata. Vou mandar fazer, sabe aonde? Na Gasfajol, porque essa minha aqui, ó, é Gasfajol também. Eu tava esse final de semana na nossa igreja lá no Paraná, e aí o filho do pastor vai casar e ele falou: vou fazer minha aliança na Gasfajol. E é isso aí, tá certíssimo. Veja, 37 anos de experiência. É mole? É a minha idade, ó. Jovem como eu. Eu tenho um pouquinho mais de 37. Frete grátis acima de R$800. Garantia eterna do ouro e da prata. Enviamos para todo o Brasil 10% de desconto para pagamento no Pix. É muito bom. Dá uma olhada no site, você vai encontrar muita coisa legal. Aliança de casamento, anéis, aliança de compromisso, tem tudo, ó. Tô passando aqui Berlox. Então, faz isso, dá uma olhadinha no site da Gasfajol, são nossas irmãs em Cristo, a tia Lúcia, a tia Mara, a Camila. Abençoe a vida delas, que elas vão abençoar a sua vida também. Tem o WhatsApp deles bem na pontinha ali no canto, ó. Ali, ó, verdinho. Chame no WhatsApp, que vai ser bênção também. Uma outra empresa que patrocina o Projeto Chapecó é a Clínica Veterinária The Dogs. Deixa eu botar o site deles aqui, ó. Em Chapecó, se você tem um pet, você tem que cuidar muito bem do seu bichinho, tá? O bichinho merece ser bem cuidado. E nada melhor do que levar na Clínica Veterinária The Dogs, porque lá tem endoscopia veterinária, cirurgias por videolaparoscopia, todos esses serviços que estão aqui atrás de mim. Ó o Puma aqui também, ó, o cachorrinho do Fábio. Conheça o projeto Dr. Braque. Tem que ver o que é isso aí. Olha os cachorrinhos, todos felizes, ó. Fizeram banho e tosa. É muito legal. O nosso cachorrinho é cuidado por eles. Eles cuidam do Burguinho há muito tempo. E eu recomendo a clínica The Dogs. Não tenho nenhuma reclamação do serviço deles. Eles são muito bons profissionais, tá bom? thedogs.com.br em Chapecó. Gente, é isso. Vamos lembrar então do nossos recados de hoje, ó. O retiro 1, 2, 3 de novembro, né? Depois de amanhã eu já vou estar lá no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, dá tempo ainda, tem um WhatsApp bem ali embaixo do cartaz. Manda um WhatsApp, vê se você consegue participar, tá bom? Seria muito bom. E a gente montou o esquenta da Blessed Week, para você que não sabe, para você que chegou agora, a gente não faz Black Friday, a gente faz uma semana abençoadora, que é Blessed Week. E esse ano tem o esquenta, a semana abençoadora é depois do dia 6 de novembro ou 10 de novembro, não lembro. Mas vai ter um esquenta até o dia 5 de novembro num grupo do WhatsApp, que você pode entrar apontando a câmera do seu celular nesse QR Code ou clicando no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Para poder participar desse grupo. Esse grupo de WhatsApp aqui, deixa eu te abrir aqui, é gratuito, não é o grupo lá da mentoria e inteligência espiritual, é um grupo para ganhar descontos em cursos e livros. E esse esquenta Blessed Week os descontos assim são os mais fortes, os mais tops.
tá? Você não pode perder, são os maiores descontos, são mega descontos. Então, mas é só para quem vai estar nesse grupo. Então, faça a sua parte, entre no grupo para você saber o que vai ter lá de descontos, ok? Combinado? É isso. Olha, que Deus abençoe sua vida, sua família, que você não tenha medo de lutar as suas guerras e que você prospere. Que Deus esteja te abençoando, te protegendo, te preservando e te suprindo em todas as suas batalhas, em nome do Senhor Jesus. Eu te vejo sexta-feira na guerra, que vai estar uma bênção. Tchau, tchau. Ah, peraí, você se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Se inscreve, tem que se inscrever. Vê se você está inscrito. A gente está chegando em 100 mil inscritos. Vê se você está inscrito. Confere. Você não está inscrito ainda? Se inscreve, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Tchau, tchau.